Desenvolvimento, infraestrutura e geração de empregos. Uma proposta entregue pela Firjan ao governo do Rio pretende criar um verdadeiro canteiro de obras no Rio, gerando postos de trabalho e melhorias em todo o estado. A Natasha Franco conversou com o presidente da Federação das Indústrias e traz agora os detalhes para a gente. Pois é, claro, e para falar exatamente sobre isso, a gente convidou o Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, para falar um pouco dos projetos que o Rio de Janeiro precisa para retomar o seu vigor. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Muito obrigado por me convidar para estarmos juntos. Quando a gente fala de plano de retomada, a gente tem que falar especificamente sobre projetos, investimentos, obras de infraestrutura. E a gente veio aí com um dos projetos novos anunciados, foi a questão da obra da SEDAI. O que isso impacta diretamente no estado do Rio de Janeiro em relação a benefícios? Impacta em diversos caminhos. O primeiro, o recurso que o Estado está recebendo das concessões. O Estado vai poder investir muito em infraestrutura no Rio. Nós fizemos uma proposta do governador chamado o Rio um Canteiro de Obras, para fazer estradas, para melhorar a infraestrutura do Rio de Janeiro. Levando em consideração esse valor que a gente vai receber exatamente, por conta com o valor da SEDAI, né? que vai receber. Além disso, e talvez o mais importante, são as obras que as concessionárias vão ser obrigadas a realizar. Ou seja, a população que hoje vive literalmente no esgoto vão ter oportunidade de ter uma vida decente. E mais ativos do Rio, da maior importância economicamente e socialmente, tipo Baía de Guanabara, as Lagoas da Barra, etc., a região dos lagos, esses bens vão ser despoluídos. Ambições antigas de todos nós do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em contratos da SEDAI, a gente fala agora do governo tendo que reinvestir esse dinheiro que agora está entrando em caixa. E aí a gente traz outro projeto muito importante para a Firjan, que é o Rio Canteiro de Obras, que é um projeto para trazer mais infraestrutura para a cidade. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto. É porque, por exemplo, as empresas, para terem sucesso, elas precisam ter uma infraestrutura adequada. E isso cabe ao poder público. Rodovias, aeroportos, trânsito, isso tudo são obras públicas, portos, que dependem do orçamento público. O Estado do Rio, tendo recebido esse volume importante, certamente esses recursos vão ser destinados a essa infraestrutura que nós precisamos para as empresas e, portanto, para empregos e para a renda do Fluminense. Quando a gente fala disso, a gente já vê aí a primeira promessa com essa questão, é a questão da retomada das obras da linha 4 do metrô, que é uma das demandas para que o fluxo dentro da capital seja ainda melhor, né? Além disso, tem o metrô de Niterói a São Gonçalo, que nós colocamos no papel. É inimaginável continuarmos com essa massa de pessoas vindo para a capital, ou mesmo para Niterói, usando veículos absolutamente não contemporâneos, como são os ônibus. Isso tem tudo a ver também com o meio ambiente. O metrô, o trem, são transportes muito mais contemporâneos, digamos, apesar de serem mais antigos, do que esses através da queima de diesel. Quando a gente fala desse projeto Rio Canteiro de Obras, na verdade a Firjan propõe 12 pontapés iniciais, 12 pequenas obras que podem modificar todo o estado. Que modificações podem ser essas? Não, nós falamos do metrô, nós falamos de rodovias, de gargalos que existem. Isso não é só na capital, né? No estado não, no inteiro... estado todo. Eu menciono aqui a Via Light ser plugada na outra avenida importante. A linha vermelha precisa ter uma solução. Hoje é um engarrafamento brutal de manhã e de noite, além de tudo esburacado. Uma rodovia importante no contorno da cidade de Campos para ligar o Porto do Açu à malha rodoviária do Rio de Janeiro. Enfim, fazendo que todos vendo uma visão holística da infraestrutura para o benefício da sociedade como um todo. Quando a gente fala desse tipo de obras, isso significa investimento em economia. Não só nesse caso de o Estado investindo, mas você acaba fazendo uma roda girar quando você tem novos investimentos, né? Evidente, porque as empresas de engenharia vão empregar pessoas. O fornecedor de tubos,
ou de ferro vão produzir para entregar nas obras. Cimento, enfim, movimenta toda a economia, primeiro das grandes empresas, e depois vai se espalhando para as empresas pequenas e microempresas também. Quando a gente fala do Rio Canteiro de Obras, dando uma olhada aqui parcialmente, né, nos dados, a gente vê aí investimentos de cerca de 12 bilhões de reais nos projetos, com a questão da criação de empregos, cerca de 135 mil empregos diretos e indiretos que poderiam ser criados com essas iniciativas. Algo tão necessário hoje, já que a gente teve aí um baque muito grande com a pandemia e também já vivíamos um cenário muito complicado, e a geração de empregos hoje é algo essencial, né? Não, e se você fizer essa conta para o número de pessoas dentro da família, nós estamos falando de atingir 1 milhão de pessoas, que nós vamos ter nessa dinâmica já um nível de vida mais adequado para milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de obras de infraestrutura, a gente tem que pensar, está falando tanto aqui, né, de carros, de veículos sobre 4 rodas, automaticamente falamos também do metrô, mas é importante falar sobre a aviação, e aí a gente fala especificamente sobre Aeroporto Santos Dumont e Aeroporto do Galeão, e aí vem uma concessão aí do Aeroporto do Santos Dumont, que é extremamente necessária nesse caso, para que haja ali uma integração entre os dois aeroportos que são tão importantes para o Rio de Janeiro, né? Não, é importante que essa matéria, essa agenda da privatização do Santos Dumont, seja entendida como um acordo para melhorar os voos internacionais e permitindo que o Rio volte a ser o hub do Brasil. Ou seja, o Santos Dumont não pode concorrer com o Galeão. Precisa haver uma concertação, tipo o Santos Dumont servir para voos ponte aéreas, voos de curta distância, e beneficiando, portanto, o Galeão como esse grande hub econômico e social para o Brasil. Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Muito obrigado a vocês, até breve. É isso, Clara, a gente volta agora com você no estúdio.